o segundo azeite de casa. Vamos dizer o pastor Emerson com uma salva de palmas para Jesus. Bata palmas, dá grito de glória, dá grito de aleluia. Digam todos graças a Deus. Povo de Deus, bom dia. A paz seja convosco. Ainda de pé em seu lugar, um minutinho só, você já vai se assentar. Eu quero preparar o seu coração nesta manhã para mais uma oração. Junto nós vamos clamar a Jesus, o grande desatador, aquele que é especialista em livrar homens e mulheres do laço do passarinheiro, no poder que é no nome de Jesus. Vamos ler o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao versículo 26. Coloca aí, por favor. Vamos ler comigo toda a igreja, 1, 2, 3 E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Próximo. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou aonde? No cárcere interior. Mais uma vez. E lhes segurou os pés no tronco. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas e fora solta as prisões de todos. Agora só mais um, já vamos adiantar aqui, Atos capítulo 9, versículo 1. Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos lá? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e você assenta aplaudido bem forte o nome de Jesus. Coloca a sua mão direita no seu coração, levanta o seu rosto e olha aqui para o altar, por favor. Quando você caminha sobre as páginas da Bíblia, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vai se deparar com os personagens da Bíblia, homens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cujo o seu nome está escrito no livro da vida, e o corpo desses homens e mulheres foram transformados em casa, em templo, em morada do Espírito Santo. Deus morava dentro desses homens e mulheres da Bíblia. Você está aqui nesta manhã, eu quero dizer para você, o teu nome está escrito no livro da vida, o teu corpo é casa, o teu corpo é templo, o teu corpo é morada do Espírito Santo. Deus mora dentro de você. Dá glória para Jesus aí, meu irmão. Porém, o diabo sabe que não podia tocar em sequer um fio de cabelo desses homens e mulheres da Bíblia, e assim também como cada um de nós. O diabo então, ele trabalha nas ocultas, ele trabalha nas escondidas, armando laços para prender, para amarrar, para dar um nó. Mas graças a Deus, olha só o que diz João 8,36: se pois o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. O texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 26, vai falar a respeito de Paulo. Antes ele chamava Saulo, mais na frente Jesus vai trocar o nome dele e vai chamar Paulo. A Bíblia diz que Saulo, o corpo dele era casa, templo, morada de demônios. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos da época, um perseguidor dos discípulos de Jesus. O que Saulo faz? Ele vai até o sumo sacerdote, ele pede autorização,
ele pede carta branca para perseguir e matar a fio da espada aquele que se dizia seguidor de Jesus. A Bíblia diz que o sumo sacerdote lhe dá carta branca. Saulo então monta em seu cavalo e ele vai a caminho de Damasco. No meio do caminho ele vê um clarão em alto céu. Era Jesus o desatador. A Bíblia diz que ele salta do cavalo, cai ajoelhado diante de Jesus, e naquele exato momento Jesus expulsa aquela legião de demônios que dominava e escravizava Saulo. Ele se converte, Jesus transforma a vida dele, e Jesus disse assim: Saulo, a partir de hoje eu estou mudando o teu nome. A partir de hoje você vai chamar Paulo. Você vai chamar Paulo. Quem crê, bata palmas da glória. Assenta dando glória a Deus. Qual é o nome dele agora, igreja? Paulo. Qual é o nome dele? Quem é que foi Paulo, pastor? Paulo, ao se converter, ao ser transformado por Jesus, o grande desatador, Paulo foi um homem muito usado nas mãos de Jesus. A Bíblia disse que Paulo, ele foi um homem, olha só o que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 11. Ele recebeu dons espirituais, ele recebeu o dom de cura divina, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, milagres extraordinários. Você não pegou não? A Bíblia diz que através das mãos de Paulo, ele colocava as mãos sobre o cego enxergava. Ele colocava a mão sobre o surdo ouvia. Ele colocava as mãos sobre o mudo falava. Ele colocava a mão sobre o leproso era limpo. Ele colocava a mão sobre o paralítico levantava. Deus te trouxe aqui porque essa mesma unção, ela está impregnada dentro de você, ela está dentro de você. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem crê, bata palmas da glória. Assenta dando glória a Deus, hein, meu irmão? A Bíblia diz que este mesmo Paulo, a unção de Jesus o desatador era tão forte dentro dele, que ele transpirava a unção. E a unção, ela estava impregnada nos lenços, nos aventais, a ponto de Paulo, ele enviar parte da sua roupa, e aquela pessoa que ela estava enferma, ao tocar na roupa que tinha unção de Paulo, ela era curada. Quando ela tocava o lenço, a pessoa estava possessa de demônios, a pessoa era liberta. A unção de Deus estava dentro dele. Levanta a mão e diz assim: dentro de mim também. A Bíblia disse que Paulo, qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Paulo. Ele pregava sobre vielas, ele pregava sobre cidadezinhas pequenas, médias, grandes. Paulo, ele foi um homem que Jesus, o desatador, transformou ele em um missionário. Ele pregava por meio de cartas. Paulo, ele escreveu parte das sagradas escrituras. Paulo, ele escreveu Coríntios, ele escreveu Gálatas, ele escreveu o livro de Filemão, Tito, ele escreveu o livro de Tessalonicenses, Colossenses. Esse homem, ele era fora da curva, um homem muito usado por Jesus, o desatador. Ele entra em uma cidade chamada Listra. Ele prega para um homem chamado Silas. Qual era o nome dele? Silas se converte. E Paulo agradou tanto de Silas, um homem também cheio do poder de Jesus, o desatador, que Paulo disse assim: a partir de hoje você vai ser o meu copastor, meu auxiliar. Nós vamos juntos esvaziar o inferno e encher o céu. Dão glória a Deus aí. Porém, o diabo estava revoltado com Paulo e Silas, e o diabo sabia que não podia tocar no corpo deles. Mas o diabo faz uma reunião nas escondidas, nas ocultas, para parar Paulo e Silas, para prejudicar a jornada deles. Então ele disse assim: olha a reunião no inferno, nós temos que parar Paulo. Paulo está arrebentando com a gente. Paulo era
o nosso cavalo. Nós morávamos dentro de Paulo, mas hoje o que mora dentro dele, olha o diabo reconhecendo, é o homem de branco, é o tal de Jesus, o desatador. Aí o diabo disse assim: mas como vamos parar esse homem? O diabo disse: já sei, nós vamos armar contra eles. A Bíblia disse que Paulo e Silas, eles entram em uma cidade, e havia uma fila, e ali tinha uma jovem que dava consulta espiritual. Paulo, ele ficou indignado com aquilo, ele tinha discernimento de espírito. As Sagradas Escrituras diz que Paulo expulsa o demônio daquela jovem. Os seus senhores, o qual ela trabalhava, ficaram revoltados. Por quê? Porque ela dava lucro para eles. O que eles fazem? Eles prendem Paulo e Silas, leva Paulo e Silas para uma praça pública, convoca, manda chamar os magistrados. Os magistrados, ao chegar diante daqueles seus senhores, diante de Paulo e Silas, e aquele senhor disse assim: magistrado, estes dois homens são judeus, e eles estão aplicando costumes ilícitos em Roma. Os magistrados disseram assim: rasga ali as suas vestes. Rasgaram ali as vestes deles. Pega uma vara, pega um chicote e batem neles, açoitam eles. E aquela chicotada abria feridas sobre o corpo deles. Ai, está doendo! Dilaceraram o corpo de Paulo e Silas. E os magistrados disseram: prendem agora estes dois homens. E lançaram eles na prisão. Quando eles estavam na prisão, o magistrado disseram: faz o seguinte, coloca eles na prisão fora do normal, não numa prisão normal, no cárcere interior. Levanta a mão e diga assim comigo: cárcere interior. Por que no cárcere interior? O cárcere interior era um lugar com pouca ventilação. O cárcere interior era um lugar com pouca luminosidade. O cárcere interior era um lugar mofado, era um lugar que passava, diz os historiadores, um rio que cortava a cidade, e todo soldado que ia a óbito era jogado neste rio. Imagina o mau cheiro no cárcere interior. O cárcere interior era pior do que a prisão de Alcatraz. Toda pessoa que ela era jogada, presa, amarrada no tronco, no cárcere interior, não sobrevivia. Porém Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior. Mas qual é a diferença? Jesus o desatador estava dentro dele. Jesus o desatador estava dentro dele. Pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. Te jogaram na prisão, Jesus vai estar com você. Você está passando pelo deserto, Jesus está com você. Está enfrentando lutas, batalhas, creia que Jesus o desatador está com você. Quem crê, bata palmas da glória. Assenta dando glória a Deus aí, meu irmão. Dá um grito de aleluia. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam no cárcere interior, por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos de louvor a Deus. Por que Paulo, em vez de orar e louvar, não murmurava? Eles não reclamavam, eles não viviam dizendo: Jesus, o grande exatador, nós trabalhamos na seara, no campo, ganhamos almas, esvaziando o inferno, os céus, e Ele nos abandonou. Eles não reclamavam. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, orava e cantava hinos de louvor a Deus. Com muito louvor, olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Canta, Paulo. Olha para cá. Por que Paulo e Silas oravam e cantava hinos de louvor por volta da meia-noite? Porque Paulo e Silas sabia que a oração é o único elo que liga o homem até Deus. Paulo e Silas sabia que o louvor
precede o milagre de Jesus, o grande desatador. Quem crê, bata palmas da glória. Agora, por que eles oraram exatamente por volta da meia-noite? Por volta da meia-noite, os dois ponteiros estão pontados para o céu. E a Bíblia, ela vai nos relatar alguns milagres que aconteceram à meia-noite. Que horas? Por volta da meia-noite, as Sagradas Escrituras vai dizer que o Senhor feriu todo o primogênito no Egito. Por volta da meia-noite, Gideão e 100 homens venceram os medianitas de forma milagrosa. Por volta da meia-noite, Sansão, movido pelo poder de Jesus o desatador, removeu os portões de Gaza, mostrando que o poder de Deus é maior do que qualquer exército. Por volta da meia-noite, os magos avistaram a estrela no céu, anunciando o nascimento de Jesus o desatador. Por volta da meia-noite, Jesus o desatador veio ao encontro das 10 virgens. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos de louvor a Deus, hinos de louvor a Deus. Bata palmas da glória. Levanta a mão direita para o céu. Prenderam você, jogaram você no cárcere interior, você está sentido, você está abalado. Ore, cante o hino de louvor. Prendeu alguma área da sua vida, cante o hino de louvor. Você entrou aqui talvez buscando pela cura divina, cante o hino de louvor a Deus. Está desempregado, cante o hino de louvor a Deus. Por que, pastor? Porque o louvor precede o milagre, precede o milagre. Quem crê, bata palmas da glória. Agora senta dando glória a Deus, eu estou caminhando para o fim. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas, orando e cantando hinos de louvor a Deus, à meia-noite, que horas? As Sagradas Escrituras vai dizer que Deus enviou dos altos céus um grande terremoto. Um grande terremoto. O terremoto do diabo, ele vem de baixo para cima, mas o terremoto de Deus, ele vem de cima para baixo. E o terremoto de Deus, ele produziu 7 bênçãos. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? De pé. A primeira bênção que o terremoto produziu na vida de Paulo e Silas, levanta a mão e diga assim: na minha também. Vamos ler comigo lá? Sacudiu os alicerces da prisão. Toda a estrutura que o diabo construiu na sua vida será abalada pelo poder de Deus. Toda a estrutura que o diabo construiu na sua vida não vai ficar de pé, porque vai ser abalada nessa manhã. Quem crê, dão glória. Segunda bênção que o terremoto produziu na vida de Paulo e Silas, diga: na minha também. Abriram-se todas as portas. Profetiza, vamos lá? Com a expressão corporal. O terremoto produziu, abriram-se todas as portas. Terceira bênção que o terremoto produziu: soltaram-se as cadeias de todos. Mas não era só Paulo e Silas que foi preso no cárcere interior. Mas quando Deus enviou o poderoso grande terremoto, soltaram-se as cadeias que prendia Paulo e Silas e os outros presos que ali estavam presos. Você não pegou não? Por causa da sua intercessão, por causa da sua oração, Deus vai enviar um terremoto do céu e vai abençoar aquela pessoa que você ama, que está preso, que estava presa. Quem crê, bata palmas da glória. Quarta bênção que o terremoto produziu, vamos lá? Não, essa para o estremecer o inferno. Mais uma vez, assenta no seu lugar. Em Atos capítulo 16, versículo 27, olha lá, Atos 16, 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os já tinha fugido. Olha só o que aconteceu. O carcereiro
pegou no sono. E ele acordou, quando a gente acorda de repente, as vistas turvas, ele acordou. O que está acontecendo? Ele fica de pé, e ele, olhando para a prisão, a forma que ele estava vendo, olha o que ele diz: cadê os presos? Cadê os presos? Os presos fugiram. Os presos fugiram. E agora? E agora? Eu vou tirar minha vida. Eu vou tirar minha vida. A Bíblia diz que ele arranca a espada da bainha para se suicidar, porque ele sabia que ia ter consequências. Então ele pensou: eu vou tirar minha própria vida, porque eles vão me matar mesmo. Porém, quando ele arranca a espada da bainha, e ele ia tirar sua própria vida, olha o que Paulo e Silas diz: não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Estamos todos aqui. A Bíblia diz que o carcereiro, com as pernas trêmulas, ele pula na frente de Paulo e Silas, e ele disse assim: Homens, o que é que eu tenho que fazer? o que é que eu tenho que fazer para ter Jesus o desatador que está dentro de vocês, para estar dentro de mim? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Bata palmas da glória. Então levanta a mão assim: salvação da família. Próximo, olha a quinta bênção que o terremoto produziu na vida de Paulo e Silas. Levanta a mão assim: na minha também. Mais forte para o diabo ouvir. Lavou-lhes os vergões dos açoites. Aquele carcereiro convertido, Jesus o desatador morava dentro dele. A Bíblia diz que ele pegou o azeite, que simboliza o Espírito Santo, o vinho que representa a alegria, e começou a limpar as feridas, começou a limpar os vergões, começou a cuidar das feridas, dos vergões de Paulo e Silas. Pastor, o que é que eu aprendo com essa quinta bênção? Tem pessoas que estão aqui nessa manhã, tem pessoas que entraram neste templo nesta manhã, feriram você com a língua afiada, machucou você, fazendo com que vergões há no seu coração, mágoa, rancor, angústias. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Aquela pessoa que ela foi usada para o diabo, para jogar você para baixo, para falar mal de você, Jesus o desatador vai mudar a vida dela. Ela vai se converter, ela vai te pedir perdão e ainda vai te abençoar muito. Quem crê, bata palmas da glória. Sexta bênção que o terremoto produziu. Vamos ler lá, 1, 2, 3 e... justiça de Deus pôs-lhes em liberdades. O carcereiro pega Paulo e Silas e tiram eles da prisão. Paulo e Silas, quando foi preso, tinha direito a uma ligação de dentro da prisão. Eles não usaram deste direito. Eles poderiam contratar um advogado, eles não contrataram um advogado, eles não pediram para chamar um juiz. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas sabia que um dos 7 nomes redentor de Jesus desatador é Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça, aquele que nunca perdeu uma causa. Ei, você entrou aqui nesta manhã e talvez você tenha uma causa presa na mão do advogado, talvez do juiz. Eu quero dizer para você, não importa a causa, Jesus o desatador já te deu essa causa ganha. Quem crê, bata palmas da glória. De pé, a última bênção. Coloca aí, você vai ler dando um berro aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não, toda a igreja, vamos lá. Provisão divina, necessidades supridas. Olha o que aqui diz o Atos Apóstolos 16:34. E levando-os à sua casa, lhes pôs aonde? E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em... Olha só, o carcereiro
leva Paulo e Silas para a sua casa e colocou eles assentados aonde? Aonde, gente? Colocou eles assentados à mesa. Quando eles estavam assentados à mesa, Paulo, ele dá uma cutucada em Silas. Ele fala assim: Silas, você não sabe o que eu estou lembrando aqui. Você não sabe o que eu estou lembrando aqui. O que Davi disse. O que Davi disse. No Salmo 23, no Salmo 23:5. Preparas uma mesa perante nós, Paulo e Silas, na presença dos nossos ex-inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Ele estava sentado aonde? Aonde? À mesa, diante do seu ex-inimigo, que era o carcereiro. Por que o diabo armou ciladas, laços, prisões para Paulo e Silas? Porque o diabo sabia que tinha uma mesa preparada para eles. Porque a mesa, o diabo não quer que você assenta à mesa, porque o diabo sabe que na mesa Deus está lá. Na mesa tem alinhamento. Na mesa se discute projetos. Na mesa tem aconselhamento. Na mesa tem cura divina, tem provisão diária, tem porta aberta. Deus está na mesa. Eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui nesta manhã. Você entrou aqui preso, alguma área da sua vida foi vítima da prisão, do laço, do nó de Satanás. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o grande desatador, Ele vai te livrar de todo laço, de toda armadilha que o diabo armou contra você e a sua casa. Se você crê, bata palmas da glória.